Salve, servo da música, servo da igreja, seja bem-vindo aqui a mais um Livros Litúrgicos com Canto. Esse nosso programa que nós apresentamos toda semana algum novo livro litúrgico que tenha as melodias de canto registradas para que a gente conheça esse repertório da igreja, repertório oficial, né? E eu trouxe para vocês um livro que ele não é um livro canônico, ele não é um livro típico, ele não é um livro, se bem que o livro do canto gregoriano até então, o que tem um imprimato é o gradual de 1908 do Papa Pio X, né? Os posteriores ainda não foram publicados oficialmente. Mas esse livro aqui, apesar de não ter essa característica, ele nos traz algo que é muito importante para o repertório gregoriano e que não tem no gradual. Esse livro é o Offertoriale, o ofertorial, né? E aqui nesse caso, triplex. Ou seja, se vocês não sabem o que é triplex, por favor, vão lá no vídeo do Graduale Triplex, do Gradual Triplex, e fiquem sabendo o que significa a palavra triplex, porque é a mesma coisa para lá que vale para aqui, para cá também. Mas o Offertoriale Triplex traz uma coisa que, além desses neumas que também tem no triplex, não tem lá no gradual. Que o que é? São as estrofes do ofertório. Pois bem, a gente sabe hoje, pelo novo ordo, pela forma ordinária do rito, que o canto do ofertório ele é acompanhado de uma procissão. Pois bem, na história da liturgia da igreja, o ofertório acontecia com uma procissão lá no início, onde se ofereciam todos os dons, todas as ofertas que se tinha também materiais para o sustento daquela comunidade. Então, no momento do ofertório, no início da história da igreja, acontecia não só de levar o pão e o vinho para a consagração, para acontecer a transubstanciação, mas também alimentos que eram doados para a comunidade, tudo isso era colocado aos pés do altar naquele momento, lá no início da história da igreja. Então, esse período, essa parte da liturgia era uma parte longa. E vejam, essa parte conectava o que era chamada de missa dos catecúmenos, ou seja, a parte catequética da missa, que antigamente na liturgia hebraica era a sinagoga, onde se liam as leituras, se fazia um canto, lectio cum cântico, né? Leitura, canto e oração, se fazia leitura, se cantava o salmo, faziam as orações, que são as orações dos fiéis, que também foram resgatadas no novo ordo. Na forma extraordinária não tem essa, mas em outras liturgias que não são latinas, existe a oração dos fiéis também. Pois bem, essa parte é a missa dos catecúmenos, né? E a conexão entre a missa dos catecúmenos era esse momento do ofertório, tanto que a saudação do ósculo da paz acontecia antigamente nesse ponto. E, por exemplo, no rito ambrosiano, continua nesse ponto até hoje, na conexão entre a missa dos catecúmenos a missa dos batizados, que é o período sacrificial, o momento que acontece a liturgia sacrificial da missa. Então, como esse momento era longo, os ofertórios eram cantos longos, que tinham uma antífona longa, o refrão longo, e estrofes longas, né? Antes se cantavam somente os salmos em forma direta e se colocaram depois refrões, antífonas longas. E isso foi aos poucos perdendo espaço na liturgia, essa procissão foi diminuindo e já pela Baixa Idade Média essa procissão já não acontecia, né? Porque se achou por bem melhor colocar esses dons materiais, entregá-los no final da celebração, em um outro momento, para a comunidade não acontecer dentro da liturgia, não mais dentro da liturgia isso. E como consequência, a procissão foi diminuindo, ela foi retirada, não tinha mais procissão de ofertório na liturgia. E, portanto, ficou somente a antífona do ofertório, que é o que o gradual testemunha até hoje. Nós temos a antífona do ofertório. Apesar de tudo, mesmo sem procissão, o ofertório sempre durou um tempo considerável, né, ao longo da história, e se seguia a antífona do ofertório, os ofertórios polifônicos. Esse período é um período pós-tridentino, pós
Concílio de Trento, que a gente vai ter, por exemplo, Palestrina, compõe todos os ofertórios do ano litúrgico para se cantar após a antífona de ofertório. E isso foi uma prática comum ali no período renascentista, barroco, né? Acontece que até hoje, apesar da restauração dessa procissão das ofertas, não foi restaurado no gradual romano o ofertório inteiramente. Nós só temos ele inteiramente nesse livro, com as suas estrofes. Por que isso é tão importante para você que está assistindo esse vídeo? Porque se você quer compor um ofertório de acordo com as antífonas de ofertório, de acordo com os textos oficiais, você não vai ter acesso às estrofes no gradual. Então você vai ter que consultar as estrofes aqui nesse livro. Se você não tem acesso a ele, esse acesso é bem difícil, você terá que comprar esse livro e ele é importado, né? Nós estamos desenvolvendo um trabalho, nós vamos coletar todas as antífonas de todo o gradual e os estrofes daqui também, e colocar as versões em vernáculo que já existirem. As traduções, se forem extraídas de Salmo, serão extraídas diretamente da liturgia das horas. Mas uma coisa que é feita em comum, que os compositores fazem, é descobrir qual é o salmo que a antífona apresenta e colocar estrofes que seguem aquele versículo do salmo, né? Então, se eu tenho Salmo 42, o refrão, a antífona é o versículo 2, o versículo 2 e 3. Então, coloca como estrofe versículo 4, 5, 6 do mesmo salmo. Mas nem sempre isso coincide, e já aconteceu de me consultarem porque o canto do ofertório não era um salmo, era extraído de outra parte da Bíblia. Então vieram, professor, qual é a estrofe então desse canto, desse ofertório, já que o refrão dele não é extraído dos salmos, eu não tenho como continuar, né, ver o versículo, próximo versículo para fazer as estrofes. Então eu tive que consultar aqui nesse livro, que é o Ofertoriale Triplex. E isso é fundamental para quem quer se propor a compor os textos das antífonas do ofertório, né? Eu já falei em um outro vídeo que o canto do ofertório no missal não apresenta as antífonas. Então, até as antífonas, para você saber as antífonas, você não consegue descobrir no missal. Você consegue descobrir somente no gradual. Se você não viu esse vídeo, também assista, vai aparecer o card aqui para você assistir esse vídeo que já foi gravado, certo? Então esse foi o nosso vídeo sobre o Ofertoriale Triplex. Em resumo, ele é importante porque ele traz as estrofes do canto do ofertório. Fique com Deus, até breve.